Aqui nós temos uma correspondência dramática do Rebbe, como muitas outras também. O Rebbe tinha que responder e atender pedidos e questões das mais delicadas vindas do mundo todo. Aqui nós temos a resposta do Rebbe escrita nas margens de uma carta que ele recebeu de uma viúva em Israel, cujo marido tombou em combate. O marido era soldado oficial do Exército de Defesa de Israel, e ele tombou em combate. E aqui, eu acho que até para a gente entender a dimensão da resposta do Rebbe, já que nós tivemos acesso à parte da carta enviada ao Rebbe. Então, vamos tentar só passar algumas das coisas que a própria viúva escreve para o Rebbe. Ela escreve ao Rebbe o seguinte: Hashem, Deus, esteve conosco, veio em auxílio do nosso povo, e de forma milagrosa nós tivemos sucesso, nós conseguimos vencer no final a batalha, mesmo que nós éramos em número muito menor em relação a exércitos inimigos que eram muito mais numerosos. Mesmo assim, com a ajuda de Deus, nós saímos vitoriosos. Porém, toda vitória acaba exigindo também sacrifícios. Assim escreve a viúva. E de fato não há sacrifício maior do que uma vida perdida, uma vida sacrificada. Ela diz ao Rebbe: uma vez que eu fiquei sem marido, sem o pai das minhas crianças, é muito difícil para mim saber como educá-las e como formá-las, como encaminhá-las, eu sozinha. O Rebbe fala, pelo visto, era uma família de valores religiosos, uma família religiosa, e ela mesma escreve para o Rebbe: uma vez que os meus filhos, minhas crianças, elas absorveram uma tradição religiosa, então ela diz: eu tenho questões para o Rebbe. E ela pergunta ao Rebbe: eu tenho uma filha de 7 anos de idade e um filho de 5 anos. Então ela pergunta, em primeiro lugar: Rebbe, como eu posso explicar para as minhas crianças que a morte do seu pai em combate faz parte da vontade de Deus? Ou seja, era uma família imbuída de religiosidade, mas as crianças têm os seus questionamentos. E ela pergunta: como eu posso explicar para as crianças de 5, de 7 anos de idade que a morte do pai também está dentro da vontade de Deus? Número 2, ela pergunta ao Rebbe: o meu filho pequeno, ele me questiona da seguinte maneira: mãe, quando Mashiach chegar, todos os mortos irão ressuscitar e nós vamos nos reencontrar com o papai. Então, por que Mashiach não chega já, agora, imediatamente? E a terceira pergunta que ela propõe ao Rebbe, ela diz: minha filha pergunta onde o papai se encontra. Onde ele está? Onde ele está agora? E eu devo responder às perguntas deles nesses assuntos delicados e fundamentais da nossa fé. E ela diz, e a resposta aqui pode acabar impactando a fé deles, a sua linha de pensamento para o resto da vida. E ela conclui a sua carta, a sua pergunta, pedindo ao Rebbe: por favor, me oriente para saber como responder essas questões delicadas para os meus filhos. Sobre essa carta, então, dessa viúva, o Rebbe responde o seguinte: em relação às perguntas das crianças que sejam abençoadas, que você transcreve, Tasbirem, explique a elas, Kefi Emet, conforme a verdade, de acordo com a realidade, Sheyeshnam Neshamot Teorot Kolkach, que existem
almas tão puras e sagradas, She'Hashem Yitbarach Rotzeh Sheyu Bashamayim, que Deus, bendito seja, quer que elas estejam nos céus, nas alturas celestiais, Lachrei Sheishlimu Shlichutam Ba'aretz, uma vez ou depois que elas já concluíram a sua missão aqui na terra, Vehegeinu al Bnei Israel Adarim Beretz Israel, e defenderam e protegeram os filhos de Israel que habitam na terra de Israel, na terra santa. Então, com isso, realizaram uma missão sagrada, cumpriram e concluíram sua missão sagrada. E essas são almas muito elevadas, que Deus quer que elas estejam nas alturas celestiais. O Bashamayim hem mamlitzim tov al kol akrovim aleihem. E lá dos céus, elas intercedem de forma boa e positiva para todos os seus parentes e familiares, para todas as pessoas próximas delas, para todas as pessoas queridas dela. O bifrat aleiladim shelahem, principalmente elas intercedem e favorecem em prol das suas próprias crianças, dos seus filhos. O Mevakshim me Hashem, e elas pedem, suplicam a Deus, Sheatzlichu Eladim, que seus filhos, suas crianças sejam bem-sucedidas, Belimudam, Beanhagah, Hulei, seja nos seus estudos, seja no seu comportamento de forma geral, em todos os aspectos da vida. O She'eladim mitnahagim ken, e quando as crianças agem e se comportam dessa maneira, ou seja, elas de fato são bem-sucedidas, harezeh nachad vetanug laneshama, isso proporciona um grande nachas, uma grande satisfação, um orgulho e um prazer para a alma que lá se encontra, sheichaya vekayemet vechulei, porque a alma permanece mesmo após a morte, a alma é eterna, a alma está lá zelando pelos seus parentes e familiares, intercedendo por eles e também recebendo e apreciando o nachas que vem das boas ações que aqui eles realizam.